Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram. Shri Guru Charana Saroja Raja Nijamanu Mukuru Sudari Bharano Raghu Bhara Bimala Jasu Jodaya Kupalachari Buddhihina Tanu Janike Sumiro Pavana Kumara Bala Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesha Vikara Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram. Jaya Hanumana Gyana Guna Sagara Jaya Kapisha Dihun Loka Ujagara Namaduta Tulita Baladhama Anjani Putra Pavana Sutanama Mahavira Vikrama Vajarangi Kumatini Vara Sumati Kesangi Kanchana Bharana Viraja Subesa Ganana Kundala Kunchita Kisa Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram, Jai Sitaram. Pavanantanaya Sankataharana Malabura Tirupa Ramalakana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Pavanantanaya Sankataharana Mangala Murati Rupa Ramalakana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Pavanantanaya Sankataharana Mangala Murati Rupa
Ramalakana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Pavanantanaya Sankataharana Mangala Muradirupa Ramalakana Sita Sahita Hridaya Basahu Surabhupa Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Hanuman Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram Jai Sitaram 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 Sitaram. Convido você a cantar junto aí da sua casa esses nomes divinos que nos conectam com o divino que tem dentro de nós. Diz só assim: Sitaram, 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 Sitaram. Sitaram, 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 Ramo, 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 Ramo. Sitaram, 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 Jai Hanuman. Om Gum Gurubhyo
Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatiye Namaha. Om Shri Shrim Mahalakshmiye Namaha. Om Dum Durgaye Namaha. Om Klim Krim Kali Kaliye Namaha. Om Ham Hanumate Namaha. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, queridas, queridos, desculpem a demora para começarmos. Tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu tive, né? Alguns problemas aqui na minha conexão de internet, mas pelo que eu entendi, vocês estão conseguindo me escutar bem, me ver bem. A conexão do meu celular está dando conta, né? Se em algum momento falhar, eu peço que vocês me avisem, assim, de preferência escrevendo aqui no chat, no bate-papo, para que eu possa repetir, caso alguma coisa tenha ficado perdida, tá? Então, quero dar as boas-vindas a vocês nesse nosso último encontro, assim, ao vivo, né? A gente conseguindo se olhar, olho no olho aqui, né? É, trocar, né? As nossas trocas vão continuar enquanto eu estiver na Índia durante alguns meses, né? Mas essa oportunidade da gente estar aqui junto, eu sentindo o campo, a energia de vocês, o que vocês estão vibrando assim nesse momento, talvez vá demorar para a gente conseguir fazer de novo, né? Então a Neuza perguntou aqui no bate-papo, tem que ficar com a câmera aberta? Olha, eu não sou a polícia aqui, né, que vai falar assim, abre a câmera, né? Mas quem puder ficar de câmera aberta, a gente consegue ter experiência mais profunda, né? Todos nós como grupo. Então é para o nosso benefício. Porque para além de a gente estar aqui todo mundo em contato e criando essa rede dármica, que é essa rede do Dharma, né? A gente vai aos poucos se conhecendo, a gente vai cada vez mais fortalecendo as conexões dessa rede, né? Isso considero também que de você ter uma câmera aberta, é como se você, vamos considerar que é como se você estivesse ativando o seu eu observador, né? Vamos falar mais sobre isso ao longo do encontro de hoje, né? O que que é o eu observador? É uma parte da nossa consciência que está o tempo todo observando aquilo que nós estamos fazendo, né? Então, quando a gente liga a câmera aqui, dentro de uma chamada como essa, é como se você estivesse observando com mais atenção o que que você está fazendo, o seu nível de atenção, o seu nível de presença, né? A possibilidade de você estar aqui assim 100%, né, absorvendo mais dos conteúdos transmitidos, ela aumenta. Aumenta a nossa conexão, aumenta o nosso tempo de qualidade, né? E o caminho do Dharma é sobre isso. É sobre aumentar a presença, é sobre aumentar a nossa qualidade de vida em cada momento das nossas vidas, porque o tempo que Deus nos concedeu para viver aqui encarnado dentro desse corpo, fazendo essa experiência na matéria, em busca do nosso Dharma, em busca da nossa realização, ele é um tempo limitado, né? É um tempo que dura algumas décadas, né? É, no nosso caso aqui, que somos adultos, né? E num piscar de olhos já passou, né? Piscamos os olhos, estamos em 2025, né? Esse ano tão auspicioso, em que já já, na semana que vem, começa esse Maha Kumbh Mela, que já vem falando sobre ele, esse grande festival da cultura védica, que reúne milhões e milhões de pessoas. Então, um ano assim de abertura de portais, portais de ascensão espiritual, portais de cura, de karmas. É um momento em que muitas coisas são possíveis, né? E nesses momentos de abertura de portal, pode ser também que Deus, a vida, né, nos dê assim, para que possamos fazer, né, aproveitar esse portal e fazer os aprendizados que temos para fazer, que Deus nos mande
também, da mesma forma como as bênçãos chegam em abundância, os desafios chegam em abundância, né? Considero que os desafios, né, que a gente pode olhar como adversidades da vida, eles são como a embalagem do presente que a vida tem para nos dar, que é o aprendizado, que é a sabedoria colocada em ação, né? É o conhecimento colocado em ação que se torna sabedoria, que promove o aprendizado, que promove a nossa evolução espiritual, nossa ascensão, nosso alinhamento com o Dharma. Então, o caminho do Dharma, sim, né, dessa imagem que eu fiz, alguém gostou aí da imagem que eu pedi aí para o chat GPT fazer para mim, é, ele é um caminho que, quando a gente começa a se desviar do Dharma, né, a gente vai esbarrando assim nos espinhos, tá vendo que essa é a minha visão do caminho do Dharma, né? O meu caminho do Dharma, ele é cheio de rosas, porque esse é o meu caminho da meditação das rosas, né? Então, quando eu começo a me desviar do caminho do Dharma, quando eu começo a sair, eu começo já a esbarrar nos espinhos das roseiras que tem ao redor. Esses espinhos, eles são os próprios desafios, né? Que a vida vem nos trazendo, a vida vem nos trazendo desafios, vem nos trazendo adversidades, são como o papel do presente que a vida nos trouxe. Ai, nossa, tô passando por uma situação aqui, por um desafio, por um perrengue, meu Deus do céu. Por que que a vida tinha que me dar isso? Por quê? Considero que essa seja uma pergunta relevante a ser feita, né? Que cada um de nós possamos aproveitar aqui esse nosso momento reunido, desse nosso caminho do Dharma, para fazermos uma avaliação nesse início do ano de 2025, de quais são, onde que é o terreno que nós estamos dentro do nosso caminho, né? É, quais são os espinhos que estão ao nosso redor? Quais são os desafios que a vida está nos oferecendo, né? Quais são as adversidades? Quais são as coisas difíceis que estão acontecendo, né? Porque quando nós ganhamos consciência sobre isso, nós vamos expandindo a nossa consciência e o processo de ampliar a nossa consciência, expandir a nossa consciência, ele é como o processo de abrir um embrulho de um presente. A consciência vai se expandindo, nós vamos ganhando mais clareza sobre por que é que nós estamos vivendo esse desafio em si, né? E nós conseguimos tirar esse pacote do presente e receber o presente no momento em que nós assumimos a responsabilidade por termos nos colocado nesse lugar, né? E nós vamos nos embrenhando no mato e nos arranhando nos espinhos, na medida em que nós vamos culpando as diferentes situações da vida e as outras pessoas por esses males que nos afligem, né? Então, na medida em que nós nos vitimizamos e achamos que nós somos vítimas de estarmos, ó, pobres de nós que estamos todos arranhados pela vida, né? Isso é um sinal de que nós estamos nos embrenhando mais e mais e mais nos espinhos, né? Que nós começamos a sair dos espinhos e voltar para o centro do caminho, que é aquele que nos leva adiante, na medida em que nós vamos assumindo essa responsabilidade, que eu conheço, né, através do meu mestre, como um termo de autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é quando eu assumo a minha parte, a minha responsabilidade, né? Diante de uma adversidade, de uma situação. Então, hoje, né, aproveitando esse ensejo da gente estar aqui reunido ainda online, né, sendo que nas próximas vezes eu vou gravar, né, eu gostaria de convidar, né, talvez uma ou duas pessoas a partilharem um pouco de quais são os espinhos que a vida está oferecendo para você nesse momento, qual que é o ponto, né? Quais são os desafios que você está vivendo, né? Para que a gente possa fazer um estudo aqui coletivo, né? De como a situação de vida que eu estou, né? Vivendo, né? Como transformar esse desafio num aprendizado, né? Que esse considero que seja assim a essência do caminho do Dharma, que a gente falou já desde o primeiro encontro, né? Que tem a ver com aprender a transmutar um karma, um mau karma que eu estou vivendo em uma indicação do meu Dharma, do meu propósito, né? Encontrar
o Dharma dentro do Karma, né? São dois lados de uma mesma moeda. Eu não consigo encontrar o meu caminho de realização aqui nessa vida ignorando os meus problemas, ignorando as minhas situações, né? Então, vamos, né, aquecendo aí, vou dar um tempo aí para vocês irem sentindo também, né? Vou trazendo alguns conteúdos e aí ao longo desse nosso encontro de hoje, se uma, duas pessoas, três, talvez, vamos ver aí de acordo com o nosso tempo, né, sentirem de partilhar alguma coisa, aí vocês levantam a mão aqui para que a gente possa ter esse momento, né? Se alguém não puder falar ou não quiser falar e preferir escrever aqui pelo bate-papo, pode ser também. Você pode escrever aí aquilo que você está vivendo, é, independentemente de quanta clareza você tenha sobre é, qual é o aprendizado que você está vivendo, né? Ou qual é a sua autorresponsabilidade. Porque pode ser que nesse desafio que você está vivendo na sua vida, você esteja bem assim no início das roseiras e no início dos espinhos, mal tocou ali naqueles espinhos, como pode ser que você já tenha se embrenhado muito para dentro do mato cheio de espinhos, e já nem sabe mais qual que é o caminho, onde que era o caminho de estar se sentindo bem dentro de você, habitando o seu corpo, né, na sua consciência plena, sendo aí tendo a possibilidade de ser um canal do Espírito, né, um canal de Deus aqui nesse mundo, né? Não importa onde você estiver, qualquer momento em que você se lembra do divino e tem essa vontade de se realinhar com essa força divina que te habita, considero que seja um momento de glória, né? O meu Paranguru é o guru do meu guru, né? Existe essa tradição na Índia de Parampará. Parampará é a tradição de mestre-discípulo, né? Que significa que um mestre ensina os seus discípulos, prepara os seus discípulos e alguns desses discípulos se tornam também mestres e depois passam a ter discípulos que também vão seguindo preparando outros discípulos. E assim tem acontecido desde tempos imemoráveis, há milênios, né? Os gurus vivos que existem hoje, eles são o resultado de uma cadeia, né? De uma linhagem que remonta a tempos imemoráveis, desde o primeiro guru, que foi Shiva. Shiva foi o Adiguru. Adiguru é o primeiro guru. Shiva ensinou os seus primeiros discípulos, né? Que se chamaram rishis, que eram sábios antigos, né? Seres elevadíssimos, né? Muito elevados, né? Muito sábios que receberam esse conhecimento de forma direta e os rishis, eles transmitiram esse conhecimento para os seus discípulos, né? Que foram os siddhas, que foram aqueles que ouviram os primeiros ensinamentos, né? Os rishis receberam esses ensinamentos de forma mágica, né? E os siddhas foram os primeiros que transmitiram de forma oral esse conhecimento que vem sendo transmitido de forma oral de mestre e discípulo até os dias de hoje, né? E eu estou nesse caminho, né? Então eu tenho o meu mestre, o meu guru, e o meu mestre, ele encontrou o guru dele, foi através do guru dele que ele se tornou um guru também, né? E estou aqui me lembrando de algo que foi dito pelo meu paranguru, pelo mestre do meu mestre, que é assim: não importa em qual lugar você se encontra dentro do seu caminhar, o quão distante de Deus que você se encontra. Chame por Deus e ele te atenderá. É como se, assim, qualquer passo que você dá na direção de Deus, ele dá 10 passos na sua direção de volta, né? Então não importa se você está muito embrenhado no meio dessa mata, no meio desses espinhos. O momento auspicioso em que você pede ajuda para Deus, você pede ajuda para sair, Deus vai mostrando para você o caminho de volta, né? E esse é o caminho do Dharma, esse é o caminho da consciência. O caminho do Dharma, ele é um caminho da perfeição, maravilhoso, com borboletas, beija-flores e rosas, mas não é só isso, né?
Isso é um lugar assim, é, é, uma parte do caminho do Dharma, depois de já ter passado por muito espinho, depois de já ter curado e limpado muito karma, que uma pessoa consegue sentir esse lugar assim de conexão e de fluxo, né? Isso faz parte do caminho do Dharma também. Mas para começar esse caminho, para começar a caminhar na direção do divino, você primeiro precisa olhar para onde você está, né? Tudo de não divino que está ao seu redor, né? E quais foram as escolhas que levaram você a chegar nesse ponto em que você se encontra? Porque aí, a partir desse reconhecimento, que você consegue começar a fazer diferente. Enquanto que você não reconhece quais foram as suas atitudes que levaram você a esse ponto da vida em que você se encontra, você está fadado, você está fadada a continuar se embrenhando cada vez mais para longe do caminho do Dharma, né? Então, o caminho do Dharma ele faz parte de você reconhecer esses espinhos e aprendendo a atravessar esses espinhos e recebendo esses presentes que a vida dá, né? Esses pacotes espinhudos que a vida nos dá, né? E retirando os espinhos para poder aproveitar esses aprendizados, né? Então, temos aqui a Francisca dizendo. Eu saí do caminho, estou em um pântano e me sinto sem forças para reconstruir a minha vida. Já tenho 55 anos e não cheguei a lugar nenhum. Ô, Francisca, onde que você está? Deixa eu ver você aqui. Tô vendo você aqui. Deixa eu aumentar você aqui para te ver melhor. É, a partir do momento que você começa a reconhecer que você está num pântano, né? A partir desse momento, você já pode começar a fazer diferente, né? Porque como é quando uma pessoa está num pântano, né? O pântano parece que você vai afundando num pântano, não é assim? Parece que quanto mais você se mexe, mais ele te puxa, né? E aí se você se mexe sem saber que está num pântano, só assim, com aquela sensação de, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, mais você vai afundando, mais você vai afundando na lama, né? E a partir desse momento, desse reconhecimento, esse já é um momento de expansão da sua consciência. O reconhecimento do lugar onde você está, aí já está a semente dessa transformação, da transformação da sua consciência. Começa por aí, né? Essa transformação, quando ela é verdadeira, ela acontece de dentro para fora, né? O que que é uma transformação de dentro para fora? Ela é uma transformação de primeiro você transformar a forma como você encara as circunstâncias ao seu redor, para depois começar a transformação das circunstâncias em si. Isso tem a ver com esse eu observador que eu mencionei, né? Porque quando você se vê num pântano, você se vê. Eu mesmo já estive em quantos pântanos eu já não me embrenhei no caminho desse Dharma, né? Oh, meu Deus do céu. E ao me ver num pântano, todas as vezes que me percebi dentro de um, eram momentos em que eu me encontrava assim, muito identificado com aquelas circunstâncias, com aquelas situações, sabe? De olhar para a vida e parece que de só ver o problema, né? Olhar para a vida e só ver assim a parte negativa, digamos assim. Eu evito, às vezes, colocar as coisas nesses termos, né, do positivo e do negativo, para não, até não reforçar essa negatividade, né? Mas quando você está embrenhado no pântano, você só consegue olhar as coisas por esse viés mesmo, né? Você tem uma tendência a olhar para situações e se sentir sem condições de transformar nada. Não é assim quando você está num pântano? Parece que nada que você faz dá efeito, né? Parece que a vida te pegou assim de um tanto que as circunstâncias da vida não deixam você mudar. Ah, porque
Aí eu não sei exatamente em que pântano você se encontra, né, Francisca? Se você quiser compartilhar um pouquinho mais conosco, contar assim, o que que você sente que quais são as características desse pântano, isso já vai ajudando, né? Porque tem pântanos e pântanos, né? Como é que é esse pântano ao seu redor? Você está no meio, tem alguma árvore perto que você possa se segurar? Ou você está no meio de um monte de planta rasteira, não enxerga nada, né? Como que é essa situação de vida, né? Como que são as pessoas que estão ao seu redor? O que é que faz, que você sente que faz com que você fique dentro desse pântano? É a sua família? São as pessoas que vivem com você? É a sua situação financeira? É o seu trabalho? É a sua situação amorosa, né? O que é esse pântano? Né? Quando a gente começa a olhar de uma forma mais específica, a gente começa a ativar esse eu observador, né? Que é aquele que está o tempo todo observando tudo o que acontece, como se fosse um filme, né? Como se nós fôssemos o protagonista de uma história, né? Que Deus está contando. Deus nos criou como se fosse um grande roteirista, e nós temos uma parte de nós que está sempre observando aquilo que está acontecendo. Enquanto eu começo a observar, eu começo esse processo de desidentificação e começo a me ver nas diferentes circunstâncias. Eu em relação à minha família, eu em relação ao meu trabalho, eu em relação aos meus amigos, eu em relação às minhas finanças, a minha capacidade de dar conta da minha vida, né? Eu na minha relação com a minha espiritualidade, né? Com o meu processamento. Eu consigo observar isso, né? E quando eu começo a observar, recebi aqui uma notificação de que está instável minha conexão. Vocês seguem me ouvindo bem, né? Ninguém falou nada aqui, tá tudo certo? Tá. Quando eu começo a me observar, começa a acontecer um processo de distanciamento. Eu começo a ter uma noção de outras perspectivas. Porque se eu tô muito dentro da situação, eu tô só olhando assim pra. Ai, meu Deus do céu, tudo que me fazem, tudo que tem de errado na minha vida. Esses pensamentos, eles encobrem a nossa visão. E eles promovem sentimentos de impotência, sentimentos de tristeza, sentimentos, percebe? Esse é o pântano. O pântano, ele remete a um estado mental e emocional com pensamentos que me fazem afundar num pântano de emoções negativas, essas emoções, né? E aí, se eu começo a, a procurar uma saída, parece que essa saída não vem, né? Então, Francisca levantou a mão. Pode falar. Oi, Rael. Boa noite a todos. Essa questão quando eu falo de pântano, Rael, é porque assim, eu, eu já tive essa questão digamos, profissional, né? Profissionalmente, eu já acendi, aí quando chegou, tipo assim, perto de eu defender o mestrado, eu já estava perto da defesa. Aí eu entrei, fazer aquela história, aí eu fiz que nem uma avestruz, meti a cabeça num buraco, né? Aí eu entrei em depressão, entrei em pânico, e a impressão que eu tenho, isso já faz o quê? Isso já faz uns 23 anos. A impressão que eu tenho é que eu ainda não consegui sair dessa situação meio maluca, né? Porque assim, eu não consegui progresso profissional no momento. Eu estou empregada, mas estou empregada no emprego de nível médio, tipo assim, digamos, entre aspas, medíocre, mas pelo menos eu estou me sustentando. Já é algo, já é um progresso, porque assim, durante muitos anos eu passei desempregada, depois de várias confusões, assim, como eu te disse, na vida profissional, né, eu não conseguia destruir, digamos assim, em resumo, eu destruí minha vida profissional na profissão que eu tinha,
né? Emocionalmente também, digamos assim, eu me meti, eu tenho, já tenho consciência, você pode ver que eu falo eu fiz, né? Pelo menos, né? Então, assim, eu me meti em vários Isso. relacionamentos destrutivos que resultou na destruição do meu emocional, digamos assim, na completa destruição do meu emocional. Então, me destruí profissionalmente, eu me destruí emocionalmente, materialmente também, porque, como eu lhe disse, eu passei vários anos sem conseguir, digamos assim, manter um emprego, né? Eu tenho consciência disso também. Aí você perguntou assim em relação às árvores que tem ao redor, né? É bem complicado, porque assim, quando eu olho assim, com quem eu posso contar? Pouquíssimas pessoas, sabe, Rael? Porque assim, eu faço parte de uma família que prima muito pela imagem, né? Então, assim, digamos assim, eu acabo sendo, no geral, uma persona não grata, porque eu não sou aquela imagem de sucesso, eu não sou aquela pessoa, digamos assim, perfeitinha, eu não sou, digamos, a estrelinha, né? Tipo assim, eles me treinaram para ser estrelinha e eu não consegui. No momento eu tô mais para buraco negro, né? Entendeu? Então, vem daí esse meu desapontamento, porque eu tenho consciência. Digamos assim, como é que as pessoas. Oportunidades, pronto, eu tive oportunidades, né? E não consegui aproveitar. E deixei todas escorrerem entre os dedos das minhas mãos, né? Quando eu falo assim que eu estou sem forças, é literalmente sem força emocional, sem força física, né? Porque até a gente sabe que quando as emoções ficam descontroladas, elas se manifestam fisicamente, né? Então as minhas não é exceção. Já, já, digamos assim, se manifestaram com somatizações no corpo. Então, assim, tem hora que eu cavo e não encontro forças, aí começo a relembrar, digamos, relembrar, né? Porque houve um tempo em que eu era jovem, houve um tempo em que eu tinha sonhos, houve um tempo em que eu tinha forças, entendeu? Então, Entendi. Tô entendendo pois é, você. Tô sentindo você aqui. pois é. E você já está dando grandes passos em fazer esses reconhecimentos, né? Em perceber que existe uma relação entre os relacionamentos que você criou e essas situações de autodestrutividade no seu trabalho, né? Já conseguiu fazer essa relação. Isso já é um É. grande trunfo que muitas pessoas não percebem. E você conseguiu perceber já o que acontecia nesses momentos em que você iniciou esses relacionamentos que foram muito destrutivos para você? O que estava te faltando? O que você foi buscar? O que fez você se embrenhar no meio desse mato? O que te chamou a atenção? Se você estava lá no caminho, né? Estava lá preparando seu mestrado, né? Alguma coisa lá no meio do mato te chamou a atenção de você falar assim, não, deixa eu ir até ali. Olha, em resumo, e às vezes eu sinto fisicamente mesmo, como se fosse um grande buraco no meio, aqui no centro do peito, né? Um imenso vazio, né? Então, é interessante como várias vezes eu me peguei nessa situação, tentando usar pessoas, e isso em várias situações, não era só nos relacionamentos emocionais, não. Tentando tapar esse buraco com as outras pessoas, né? Eu já tentei tapar esse buraco com comida, é claro que só me rendeu a obesidade, né? E doenças de metabolismo, né? Então, na tentativa de tapar
esse buraco que eu sei que é a falta de amor próprio, né? E nenhuma pessoa, nenhuma situação, nem nada vai tapar esse buraco, né? Então, assim, foi tipo assim, eu fui procurar coisas realmente que eu não ia encontrar, né? Eu já tenho essa consciência. Então você já conseguiu identificar esse buraco, né? Que é uma carência, que é uma falta de amor próprio, né? Mas é algo que a gente pode traduzir como carência, como uma vontade de preencher de fora para dentro algo que você sente que está faltando ali dentro, né? Uma conexão com você própria. Olha que profundo que é isso, Francisca. Olha que profundo que é isso, porque estamos aqui em busca do Dharma, em busca do propósito, em busca de nos sentirmos encaixados, né, com a vida, diante das circunstâncias, né, que nós temos. Em algum nível, você diz que a sua família foi te treinando para que você tenha uma realização, né, das aparências, né? Só que isso não foi suficiente para você. Faltava algo, né? Dentro desse caminho, aquilo não era suficiente para você. É como se fosse falado assim para você, olha, vai por esse caminho, segue aqui essa direção. Você foi treinada. Todos nós somos treinados, né? Faz parte do nosso processo aqui de condicionamento para vivermos em sociedade, nós recebermos um certo treinamento. Seja assim, faça isso. Em algum nível, essa sua crise, ela vem e fala: não, não, esse daqui não é o meu caminho. Eu não vou seguir por aí. Aqui existe uma riqueza, existe uma coragem, existe uma força, né? Você diz que sente essa falta de força, né? Que um dia você teve força, um dia você teve sonhos, né? Só que onde que esses seus sonhos não conseguiram se encaixar na sua percepção daquilo que você pode fazer hoje pelos seus sonhos? Em algum lugar você percebeu que esses sonhos, isso que você estava fazendo, desculpa, não os sonhos, que isso que você estava fazendo da sua vida não é aquilo que te preenche, não é o seu dharma, não é o seu propósito. Isso é rico. Isso te dá a possibilidade de fazer assim tantas coisas. Nós somos seres assim tão ricos dentro de nós, tão capazes, tão cheios de dons, de talentos, de característica. Cada um tem uma essência tão única, né? Então, nesse momento, que é um momento de crise, é o momento em que você entra num processo de descartar as projeções que foram feitas em cima de você, né? Pelos seus pais, pelos seus professores, pelas pessoas do seu entorno, né? Que aquele sonho que criaram para você, um sonho emprestado, um sonho às vezes até imposto, né? E falar assim, não, isso daqui não é a melhor forma que eu tenho de usar essa minha encarnação, de usar esse meu corpo, de usar esses meus dons, de me encaixar na sociedade, de fazer a minha contribuição. Esse não é o caminho do meu Dharma. Só que esse momento, por mais rico que ele seja, porque ele que permite você pegar as rédeas da sua vida nas suas mãos e falar assim: eu vou encontrar o meu caminho, ele também é um momento desafiador, porque ele é um momento que gera uma dor. A dor do rompimento com essas expectativas que foram criadas dos outros para com você, mas também de você própria em relação a satisfazer esses sonhos dos outros. Faz parte dentro desse processo de condicionamento pelo qual todos nós passamos, né? Como que é feito um condicionamento? Aquele condicionamento clássico, assim, hoje em dia já não se faz mais isso, né? Porque existem é, nos laboratórios, assim, né? Porque existem, sim, leis de proteção aos animais, mas antigamente era assim, ratinho de laboratório, né? O ratinho faz comportamento indesejado, pune, né? Toma um choquinho, né? Recebe uma dor.
Aí, aos poucos, vai tomando aquele choquinho e para de fazer aquilo, né? Depois faz aquilo que é o comportamento desejado, aquilo que o cientista está ali querendo que o ratinho faça, ganha uma aguinha, ganha uma comidinha, ganha uma coisinha boa, né? Esse processo de condicionamento, ele é feito com todos nós. Todos nós passamos por isso dentro das nossas famílias, né? É, nós fazemos uma coisa errada, tomamos bronca, ficamos de castigo, alguns até apanham, né? É, fazemos uma coisa que é considerada legal, aí recebemos aprovação, carinho, atenção, né? Então, existe uma parte aí dentro de você que ficou presa dentro dessa criança que, quando era criança, recebia essa atenção, quando cumpria aquilo que era esperado de você. Em algum lugar, estamos todos na nossa busca pelo Dharma, na nossa busca pelo propósito, é a mesma busca do amor. Nós estamos buscando o amor. Porque nós vivemos o amor de Deus, o amor da vida, o nosso amor próprio, o amor de toda a existência, né? Quando nós estamos encaixados no nosso propósito, quando sentimos que estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer aqui nesse mundo, né? Só que nesse mundo imperfeito em que nós vivemos, quando nós somos crianças, talvez o mais próximo desse amor que nós podemos sentir é o amor dos nossos pais, né? O amor dos nossos professores, as pessoas queridas para nós. Então confundimos. Quando estamos muito identificados, né, com essa história, com esses sentimentos, com esses pensamentos, nós recebemos um tanto de resposta positiva, de amor, e ficamos viciados, viciados, assim, em receber aquilo de volta. Então, o que eu vejo aqui, né, desse ponto em que você se encontrou quando entrou nessas crises, é que percebeu que esse não era o caminho, né, que aquele caminho que você estava traçando ali, né, não era o caminho que ia te trazer realização. Uma crise, ela vem dar notícias disso, né? Quem aqui nunca passou por uma crise existencial? Difícil alguém que chegue aqui, né, na escola da Aura, num caminho do Dharma, que nunca tenha passado por uma crise existencial, né? Todos nós passamos, eu acho. Se alguém não passou, né, se prepare, pois dentro do caminho do Dharma faz parte, né? Só que no momento em que essa crise vem, a crise também ela é um convite para você fazer uma reestruturação interna. Então você entrou nessa crise, mas algo em você ficou apegado ali, apegado a esse reconhecimento, reconhecimento da sua família, reconhecimento das pessoas, né? Você diz que eles são pessoas que se guiam muito pelas aparências. Não foi assim que você colocou? Sinto que um bom caminho para você, um caminho do encontro da sua autorresponsabilidade, é você perceber o quanto que você também acabou ficando preocupada pelas aparências, mesmo que seja muito menos do que eles. Por quê? Isso pode funcionar como uma bússola, sabe? Porque para você conseguir romper essa crise, se faz necessário você quebrar as expectativas dos outros e as suas expectativas em relação a você própria. Conseguir sustentar isso, né? O caminho do Dharma, ele é diferente do caminho sonhado para nós no mundo. O caminho do divino, ele é um caminho inesperado. Ele é um caminho que vai revelar aspectos nossos que nós não conhecemos. Ele é um caminho em que daqui, nós trilhando o caminho do Dharma, daqui a 5, 10 anos, o tempo vai passar, nós vamos estar em um lugar que nós nunca antes pudemos imaginar. Porque aquilo que Deus reserva para nós vai muito além da nossa capacidade de imaginação. Só que para que possamos se conectar para que a gente possa se conectar com essa força, para que a gente possa realizar e trilhar esse caminho, a gente vai precisar viver vidas diferentes, né? Fazer coisas diferentes,
daquilo que a gente tinha concebido como normal para nós, né? Então, em algum lugar ficou um apego. E aí esse estudo do desapego, ele vai acontecendo, a gente vai tem apegos que nós conseguimos soltar de uma vez, assim, mas é quase que da esfera dos milagres, né? Geralmente o apego, ele tem muitos tentáculos, né? Um apego dessa natureza, ele está muito enraizado dentro de uma pessoa, né? Dentro de todos nós, esse apego original, assim, ao amor dos nossos pais, né? Então, o processo da gente ir soltando, né, desse lugar que nos gera tanto sofrimento, ele é ir soltando tentáculo a tentáculo, é situação a situação, é dia após dia, é percebendo aqui, aqui eu fiquei apegado a essa aparência, aqui eu fiquei apegado, como é que eu faço diferente? Aqui eu tomei uma decisão só em função das aparências, daquilo que as pessoas vão pensar de mim. Olha só. Quem sabe a próxima vez eu vou conseguir ficar mais esperto e na hora que estiver aprendendo eu consigo fazer diferente. Eu não consegui de novo. Deixa eu tentar mais uma vez para a próxima. E aí isso vai sendo calcado dentro da nossa consciência. A gente vai aos poucos aprendendo a sustentar isso até que a gente comece a tomar decisões diferentes, né? No começo, talvez você não consiga ainda. Você está ali no pântano e ainda não consegue sair. Mas só de deixar de fazer um movimento que está te afundando ainda mais na lama, você percebe que vai fazer, opa, não se afundar mais, só fica no lugar onde você estava, já está ótimo. E aos poucos vai transformando a sua consciência, as suas atitudes, né, os seus hábitos, os seus pensamentos, as suas emoções, para aos poucos ir saindo, né? Um outro guardião aqui desse estado, né, de estar afundado num pântano, também são as altas expectativas. De que você deveria estar dando conta, você deveria sair, você deveria ser melhor. Aí vem com um chicote pelo outro lado. Aí a cada falha você se culpa de não estar conseguindo. E isso faz o quê? Afunda você ainda mais no pântano, né? Então, sinto que esse caminho aí é um caminho de ir percebendo aí onde que é a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo é, aceitando as suas limitações. E assim você vai voltando de volta para o caminho do Dharma. Ok, Francisca? Obrigado, viu, pela sua contribuição, pela sua abertura. Muito obrigado. As mensagens aqui, deixa eu ler aqui. A última mensagem aqui sobre a Karen. É da Karen Leda aqui. É, tenho dificuldade de discernir isso. Tem uma mensagem antes, mas eu vou pegar essa daqui primeiro, porque eu queria te perguntar, Karen, tenho dificuldade de discernir isso o quê? Porque eu não sei exatamente o que eu estava falando naquele momento. Foi agora há pouco, mas qual que é a dificuldade do discernimento? Essa questão da autorresponsabilidade entre eu saber as potencialidades e as coisas em que eu preciso agir e os limites, assim, porque às vezes eu não sei se realmente é uma questão da expectativa tá alta demais ou de autocomplacência, sabe? De eu estar, tipo, passando a mão na minha cabeça e deixando de fazer o que deveria ser feito, e aí sempre gerando essa sensação de angústia de não fazer, de não atingir mesmo as coisas que eu gostaria, de sentir que eu estou no lugar errado, que eu não estou servindo à humanidade da forma como eu gostaria, como eu poderia usar meus potenciais da melhor forma possível, enfim. Excelente a sua pergunta. Excelente a sua pergunta. Porque são dois lados da mesma moeda, né? Dois lados opostos da mesma moeda. E é uma moeda que cada um desses lados, ele pode levar você na direção do caminho do Dharma, como ele pode levar você na direção do caminho dos espinhos, né? Por quê? Se você está indo no caminho do Dharma, né? O reconhecimento, né, do seu potencial, ele pode inspirar você a ser uma pessoa cada vez melhor, né, a dar o melhor de você, né? Mas ele pode, o outro lado, né, é que ele pode
gerar essas altas expectativas, né? Essa idealização, né? Você reconhece um potencial dentro de você e, ao mesmo tempo, existe um eu idealizado que está o tempo todo criando, dentro dos seus pensamentos, uma versão perfeita de você. E assim, essa versão perfeita que nós criamos só na nossa cabeça, ela é inatingível. Não tem como nós vivermos essa perfeição aqui na Terra. A Terra não é um lugar de perfeição. A perfeição ela é divina, mas ela nos visita na nossa consciência, nos visita nos momentos em que nós temos uma conexão com o divino, a nossa consciência se expande, o nosso coração se abre, né? E aí não existe imperfeição. São nesses momentos que nós podemos perceber que tudo o que nós precisamos está ali. Que todas as circunstâncias de vida, elas são perfeitas do jeito que estão. Com guerra, com doença, com miséria, tudo só existe porque Deus quis, assim, né? Que todas as circunstâncias de vida, elas são exatamente assim porque são. E os nossos potenciais estão aí exatamente para que nós possamos realizá-lo, né? Mas isso é uma questão de como a sua consciência está firmada, né? Se você está firmando a sua consciência em Deus, no divino, você percebe que esses potenciais que você recebeu é para que você consiga colocá-los em ação. Não é para que você imagine que uma versão perfeita de você. Então, eles servem de inspiração para as suas ações, né? Agora, no outro lado dessa moeda, que tem ali aquele momento em que você reconhece as suas falhas, né? E aceita as suas limitações, mas e que isso é uma virtude, né? Porque se nós negamos as nossas falhas, negamos as nossas limitações, nós nos tornamos pessoas assim inconsequentes, né? Vamos fazendo aí pela vida o que bem entendermos e é essa esse reconhecimento da nossa maldade, inclusive, né? Da nossa autorresponsabilidade, né? Traz humildade para nós, faz com que nós nos conectemos às falhas das outras pessoas também, né? Sabemos que nós somos falhos. Ixi, vocês congelaram agora para mim. Vocês estão me ouvindo ainda? Para vocês está bom? Ok, voltou. Quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações, o nosso coração se abre para a gente poder aceitar as limitações das outras pessoas também, né? Ah, eu não dei o meu melhor ali. Nossa, falei um negócio que machuquei a pessoa, né? Poxa, é, se você está conectada naquele momento, isso vai servir para que nas próximas, para que você peça perdão para essa pessoa que você fez mal, entendeu? Para que nas próximas situações você faça melhor, faça diferente, né? Agora, se você pega no carrasco, né? Você vai ficar se culpando, vai ficar achando que você fez errado, que você é a pior pessoa do mundo, né? Agora, se você chega e fala assim, ah, não, mas tá tudo bem também, porque todo mundo erra, e aí, por conta disso, sai errando, 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 errando e não sai do lugar, né? Por exemplo, ah, eu não fiz aquilo que eu tinha que ter feito, né? Ah, eu não fiz o trabalho que eu tinha que ter feito, não entreguei no dia, no horário, ai, mas todo mundo erra também, ai, deixa eu ficar aqui, deixa eu descansar mais um pouco, e aí se mantém nessa mesma. Aí no outro dia não faz, 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 no outro dia não faz. Percebe como isso vai se tornando você entrou, né, dentro da sua consciência, numa espiral descendente que está levando você para a inação, está levando você para longe do caminho do Dharma? Então, a mesma dinâmica ela pode levar você para cima ou para baixo, né? Em termos de vibração da sua consciência, né? Então, você aceitar as suas limitações, é, se isso está ajudando você a falar assim, ok, bola para frente, né? Na próxima eu vou fazer melhor, vou pedir desculpa pelo que eu fiz, vou aceitar melhor as coisas dos outros, ótimo. Se isso está fazendo com que você só repita mais daquilo que você fez,
você está longe do caminho do Dharma. Se isso está ajudando você a fazer diferente, você está se aproximando do caminho do Dharma. Então, é, esse é uma linha que vai ficando cada vez mais fina, né? Mas faz parte do nosso estudo de autorresponsabilidade e faz parte do nosso estudo de nos observarmos, né? Observarmos quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas emoções e de onde é que nós tomamos as nossas atitudes, né? De que lugar da nossa consciência que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Estou fazendo isso só para me culpar, só para me sentir a pior pessoa do mundo, para me vitimizar ainda mais por aquelas situações que eu vivi? Ou eu estou fazendo isso para fazer diferente, para assumir a minha autorresponsabilidade, para mudar as minhas circunstâncias de vida, né? Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. Espero que tenha clareado. Então vamos ver quem mais escreveu aqui, a Neuza. Esse treinamento que você fala são as crenças que trazemos da infância, da família, consciente e inconsciente. Devemos limpar estas crenças para poder elevar sua vibração, frequência de mágoas, angústia, raiva, só traz mais disso. É, isso é uma etapa do caminho, né, Neuza? Uma etapa do caminho do Dharma, do caminho é isso, né? Porque existem o caminho do Dharma, né? Como esse caminho que leva ao sol, que leva ao um, que leva ao divino, né? Existem muitas vertentes, né, desse caminho, existem muitas formas de se trabalhar. E sinto que o essencial é a conexão com o divino. O caminho do Dharma, ele é sobre despertar as qualidades divinas que existem em nós, né? Se para despertar essas qualidades divinas que existem em nós, você eh, percebe, né, dentro do seu processo, né, que é Deus guiando a sua vida, guiando a sua consciência, vai levando você a ter esse tipo de percepção, né, que tem a ver com essas crenças, com os condicionamentos que você carrega da sua família, aquilo que está no seu inconsciente, se isso está ativamente acontecendo, existe uma etapa do processo que se faz necessário você conseguir limpar essa, ah, essa carga que existe na mente, né? Para que você consiga entrar num lugar de silêncio que é onde a conexão acontece. Então, existe uma escritura nos Vedas que se chama Yoga Sutras, né? Aos poucos, sutras são sempre frases curtas, mas repletas de sabedoria, né? Existem vários sutras, né, dentro da tradição védica. Os Yoga Sutras de muitos e muitos milhares de anos atrás faz parte de textos dos Vedas que foram escritos já um tanto mais para frente, né? Mas mais adiante no caminho do Dharma, pretendo falar mais sobre os Yoga Sutras de Patanjali, né? Para que assim faz parte aqui do nosso material de estudos do caminho do Dharma, né? Mas hoje eu gostaria de falar do segundo sutra que acredito que seja o mais conhecido, né, dos sutras todos, dos Yoga Sutras todos, que ele diz assim, né, em sânscrito, ah, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Traduzindo, significa Yoga é a cessação, o parar das ondulações da mente, das variações que acontecem na mente, né? Nessa mente que está o tempo todo ali pensando, coisas acontecendo. Essa mente é o nosso campo de conexão com o divino. E enquanto nós temos muitos pensamentos, fluxo, assim, aquele fluxo de pensamentos, como é que a gente vai se conectar com o divino? Se a gente está repleto dessas crenças, desses pensamentos que acontecem, você está lá vivendo a vida. Aí você para, senta aqui assim um pouco
para se conectar, para encontrar o seu centro e fica os pensamentos. Não dá espaço. Não dá espaço para essa conexão. O caminho do Dharma, ele é o caminho do silêncio. É o caminho de gerar um espaço de conexão com o divino. Todos os Yoga Sutras, eles são sobre as diferentes formas, diferentes abordagens do caminho da iluminação, do caminho da realização espiritual, que é o caminho do Dharma, né? E aqui ele está definindo, né, o que que é yoga. Yoga é a mesma coisa, né? Yoga, Dharma é a mesma coisa. Yoga significa união. União do quê? Da nossa mente individual com a mente supramental, com o divino, com a consciência suprema. Nós só conseguimos criar esse fluxo contínuo dos pensamentos. E aí depois, no restante dos Yoga Sutras, ele vai ensinando os diferentes caminhos, as diferentes formas de conseguirmos fazer isso, né? O estudo dos Yoga Sutras, né, que são os sutras sobre yoga, sobre essa conexão divina, não é sobre postura físicas, né? É uma parte pequena, também nos ajuda. Praticar a asana, praticar a meditação, praticar exercícios respiratórios que se chamam pranayama, né? É, isso são ferramentas que nos ajudam nessa cessação das ondulações da mente. Mas, para nós, principalmente nós ocidentais aqui, né? Nós aqui, brasileiros, sei que tem portugueses aqui também, né? Nós ocidentais, com a nossa mente, que temos uma sociedade muito mental, né? Em que tudo se resolve mentalmente, sinto que é de grande valia aqui dentro da nossa escola fazermos esse trabalho de reconhecimento das nossas crenças em algum momento do processo, mas não é uma coisa obrigatória. Talvez algumas pessoas, dentro do caminho delas, do lugar onde elas estiverem, lembra daquela frase que falei, né, do meu Paranguru? Onde quer que você esteja no seu caminho, chame por Deus que ele vai te atender, né? Para algumas pessoas, elas vão estar lá num lugar da jornada delas que elas vão chamar por Deus e não vai se fazer necessário ter que entender as crenças, integrar os traumas, só chamar por Deus vai ser suficiente, né? Então, eu considero que o principal é chamar por Deus, é chamar a luz na sua vida, chamar Deus. Dentro da escola da aura, a gente faz isso na meditação das rosas, né? Não sei se todos aqui praticam a meditação das rosas, mas a gente se conecta com o sol dourado, que representa o Ser Supremo, e, e chama esse Ser Supremo para estar dentro da nossa aura, para nos habitar. E aí, esse sol, que é essa consciência, vem iluminando aquilo que nós temos, vem iluminando a nossa aura, vem trazendo luz. Só que nesse processo de trazer luz, às vezes, né, muitas vezes, no nosso caso ocidental, essas crenças elas vão sendo reveladas. E aí, conforme elas vão sendo reveladas, a gente vai esbarrando assim nos espinhos, né? Como aquilo que a Francisca nos trouxe, né? Ela percebeu aí uma situação da vida dela, né? Isso está sendo iluminado, está sendo revelado. E aí, se isso, você está vivendo isso, está vivendo aquela insatisfação, está vivendo aquela situação de vida que você não consegue sair daquilo, é aí que você vai iluminar, é aí que você vai trazer luz, né? Você vai chamar por Deus e Deus vai ajudar você a transformar essa situação na sua vida. E conforme você for transformando, você vai abrindo espaço para o divino se manifestar. Então é sobre abrir esse espaço, tá? E em muitos casos envolve esse estudo, mas não necessariamente, ok? Muito bem. É, Então, é, sinto que, em termos de conteúdo, teve bastante já por hoje, né? Vamos nos encaminhando aqui para um fechamento. E sinto que, para irmos fechando, eu comecei hoje cantando para Hanuman, né? Hanuman
é uma força divina, né? Uma força divina que nós reconhecemos no formato daquele Deus que é um Deus macaco, né? Ele tem um, um formato assim, né, de corpo de homem e cabeça de macaco, né? Mas ele tem rabo de macaco também. Ele é meio macaco, meio homem, né? E eu sinto de compartilhar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de Hanuman para a gente terminar, cantar mais um pouquinho para ele. Porque sinto que Hanuman é aquele que vai nos ajudando a nos desembrenharmos assim desses espinhos e nos leva para de volta para o caminho, né? Ah, todas as forças divinas fazem isso, mas Hanuman faz isso de uma forma assim muito maravilhosa, né? Porque Hanuman é uma força muito poderosa, ele é cheio de poderes mágicos, poderes místicos, né? É, ele é aquele que tem todas as virtudes, né? Você, Francisca, que está em busca da sua força, assim, né, de realização, de fazer as coisas, Hanuman tem todas as forças de realização, ele faz tudo, 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 assim, precisa voar, ele sai voando, sabe? Ele precisa ficar grande, ele fica enorme, fica gigante, né? Precisa ficar pequenininho, ele fica assim pequenininho, se esconde, entra num lugar que ninguém mais entra, né? Tem muitos poderes divinos. Só que, por que que ele tem esses poderes divinos todos? Porque ele é uma força divina, né? Há relatos contam que Hanuman foi uma encarnação de Shiva aqui na Terra, né? Ele foi uma presença de uma força divina tão grande quanto Shiva, encarnado aqui na Terra. Ele foi filho de um outro deus chamado Vayu, que é o deus do vento. É o vento em si. É o filho do vento. É um dos nomes de Hanuman. É filho do vento, Vayu Putri. E ele nasce com todos esses poderes adormecidos dentro dele. Só que ele nasce com uma consciência de macaco. E nós somos um tanto assim, né? Esse Deus, essa força divina que existe dentro de nós. Mas nós nascemos com essa nossa consciência que. O que é a consciência do macaco? É a consciência das coisas, de estarmos muito atrelados à matéria, ao mundo material, né? No seu caso, Francisca, em relação à coisa das aparências, por exemplo, é como isso se manifesta, né? Quando a gente está com a nossa mente de macaco presente, a gente está olhando só, assim, para a sobrevivência, né? Para a parte mais rasa da vida. Então, Hanuman, ele começa a despertar esses poderes todos dele quando ele conhece o mestre dele, que foi Rama, né? Quando ele encontra com Rama, Rama que é uma encarnação de Vishnu, né? Assim como Krishna, né? Assim como Buda, assim como Jesus, na minha visão, né? Naquele encontro, ele se entrega, se entrega para Rama e fala assim: como eu posso servi-lo? E a partir do momento que ele entra nesse fluxo do serviço, como eu posso servir a Deus, que eu estou vendo aqui na minha frente, Deus encarnado, né? Aí os poderes todos aparecem. Enquanto ele não tinha consciência do serviço, ele não tinha poderes. A partir do momento em que ele percebe que ele pode servir a uma força maior, esses poderes se manifestam. Então, essa saída do pântano, ela também está intimamente relacionada a como eu posso servir, como eu posso dar o meu melhor, como eu posso fazer o meu melhor agora para os outros. Só que nós, na maioria de nós, ainda não tivemos a oportunidade de nos depararmos com o Rama, né? Encarnado aqui na Terra, né? Um ser que nós olhamos e falamos aqui, a você eu vou servir. A gente está vivendo num mundo aqui, né? Uma era diferente, outra consciência, muito diferente da época em que Rama viveu, em que Hanuman viveu aqui nessa terra, né? Viveram aqui nessa terra, assim acreditamos, né? As histórias dos Vedas, como elas são contadas, né? É, congelado, congelado, voltou. Conta-se que isso aconteceu aqui na Terra, que Rama de fato viveu, foi um príncipe, foi um rei que viveu aqui nessa terra,
né? Teve o seu reino lá na Índia, conta as histórias de onde ele viveu, né? Em Ayodhya, que era a cidade de Rama. Esse ano foi inaugurado um templo enorme em Ayodhya, em devoção a Rama, né? Uma cidade que durante muitos séculos foi tomada aí por ah, pessoas que têm outras crenças, porque o Islã também se tornou forte na Índia, né? E aí essa Catedral de Irama é algo muito forte, né? Que também faz parte aí do arsenal de forças divinas que estão nos ajudando a sustentar a consciência aqui nesse planeta, né? Sem, da minha parte aqui, de forma alguma desmerecer outras religiões, não é sobre isso, né? É sobre olhar para os templos e dar graças a Deus que eles existem por serem portais da nossa conexão com o divino, né? Então, nós que estamos vivendo aqui e ainda não encontramos um Rama, né, ainda não encontramos a quem servir objetivamente, o nosso desafio é conseguir olhar para as pessoas que estão à nossa volta e perceber que em cada um de nós existe uma centelha divina. Deus está presente em todos os lugares, em todos os seres vivos. E nós servimos a Rama, servimos a Deus na medida em que nós nos colocamos a serviço das outras pessoas e de nós próprios, porque nós também temos essa centelha divina. Então nós cuidamos de nós para estarmos bem, para podermos dar o nosso melhor para servir as outras pessoas. Então fazer algo por outros, por outras pessoas, é algo que é, tem o poder de despertar as nossas qualidades divinas, né? Por isso que o serviço é algo tão mágico. Então, se você não tem um mestre para servir, não tem uma casa espiritual para servir, para poder trazer a sua contribuição, é, eu sugiro que você que está aqui nessa busca, que está aqui nesse caminho do Dharma, que está querendo despertar esses atributos divinos dentro de você, que você encontre a quem servir. Existem muitas pessoas necessitadas, né? Nós vimos assim, eu vi aqui. é, Nós tivemos, esse ano que passou agora, de 2024, tragédias de inundações aí no sul do Brasil. Quantas tragédias tivemos, assim, já não temos dedos suficientes para contar a quantidade de tragédias, são muitas, né? Hoje mesmo estava vendo fogo na Califórnia, assim, pegando fogo gigantescamente, né? Mas assim, vivemos isso aqui no Brasil, né? Muito próximo. Minha mãe é do Rio Grande do Sul, eu tenho família lá, né? Pessoas da minha família, a água chegou muito perto da casa deles, assim. é, Ficaram desalojados muito perto, muito perto, assim. Tiveram que mover tudo com risco de inundação, assim. E vimos como, diante desses momentos de adversidade, quantas pessoas não se mobilizaram e moveram montanhas. Hanuman moveu montanhas. Um dos símbolos de Hanuman é Hanuman com a montanha na mão. Ele fica no gigante levando a montanha na mão para salvar Lakshman, que era o irmão de Rama, né? Que tinha sido atingido por uma flecha envenenada. Então, quantos de nós não moveram montanhas para ajudar as outras pessoas, né? Ajudar as outras pessoas desperta as nossas qualidades divinas, né? Então, é, considero que esse seja um bom caminho. Um bom jeito de você se aproximar do caminho do Dharma é encontrando formas de ajudar ao próximo, ajudar as outras pessoas, fazer o bem para outras pessoas. E tem muitas pessoas necessitadas que às vezes, assim, uma hora que seja da sua semana, você poder dedicar para fazer alguma coisa por outra pessoa que não seja você, sinto que isso pode ser de grande valia para você se aproximar do caminho do Dharma e abrir espaço na sua mente, no seu coração, para que Deus possa habitar você, tá? Então, assim, vamos terminar um pouquinho mais para Hanuman, ok? Um instantinho de silêncio aqui, só para eu me organizar aqui, ver qual mantra para Hanuman que eu vou cantar.
E aí eu convido vocês aí da casa de vocês a cantarem junto, porque quando nós cantamos, nós estamos ativando essas forças divinas dentro de nós. Esses mantras em sânscrito, eles têm sons específicos, que são os sons que acontecem num nível quântico. No momento em que os nossos nadis, que são os rios de energia que circulam pelos nossos corpos, pelo nosso corpo sutil, rios de energia vital, no momento em que eles se encontram com os nossos chakras, que são os nossos centros, nossas usinas de energia. Então, se nós queremos criar energia positiva, energia de vida, energia de realização, nós podemos ter nos mantras essa como uma chave para abrir esses portais de consciência dentro de nós. E quando nós cantamos, fazemos vibrar esses mantras no nosso corpo e vamos ativando essas forças. Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Hanuman, Jai Sitaram, 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 Jai Hanuman, Jai
Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman, Jai Sitaram, Jai Hanuman. Sitaram, 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 Jai Hanuman, Jai 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 Hanuman. Om Ham Hanumate Namaha, 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 Om Ham Hanumate Namaha. Jai Sitaram, 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 Jai. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Ma Kaschid Dukhabhag Bhavet. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti
Shanti, Shanti. Paramatma ki jai ho, Sri Sache Mahaprabhu ki jai ho. Eu disse que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres vivam em paz e tenham as suas necessidades atendidas. Isto é perfeito, aquilo é perfeito, retire o perfeito do perfeito e apenas o perfeito permanecerá. Paz, paz, paz. Meus amados, que vocês tenham dias de muitos aprendizados, que Deus se revele nas suas vidas, transformando as adversidades em oportunidades de fortalecimento do seu espírito e que você possa cada vez mais ser um canal para amar a todos e servir a todos. Um grande beijo para vocês. A gente segue conectado aqui no Caminho do Dharma, através de vídeos. Eu vou mandar muitas coisas para vocês. Não se preocupem que esse meu período na Índia, ele é um período de mais conexão. Por mais que aqui no mundo material a gente talvez esteja menos conectado, no espiritual a gente vai estar mais conectado. Então, grande beijo para vocês. Até nossos próximos encontros. Namastê.